preparei para uma questão física, certo? Talvez se eu fosse engravidar de novo, eu me prepararia para uma questão psicológica. É possível se preparar para uma questão psicológica? Qual que é a sua opinião sobre isso? Putz, sim, e eu vou te falar como. Vou puxar um assunto que é muito legal, tem a ver com isso. Eu lembro que alguns momentos, não estou falando de gravidez, em alguns momentos da minha vida, Nath, eu sempre converso com meu marido e eu falava assim, eu não sei se eu fiz a escolha certa para minha vida. Eu parecia que de vez em quando eu tinha umas dúvidas que eram muito complexas, tá? Não era dúvida do tipo, não estou satisfeita com isso, com isso. Era uma coisa muito complexa. E eu sou uma pessoa feliz na psicologia. E aí, um dia, depois de estar casado comigo muito tempo, eu estava de novo fazendo essa reflexão complexa. Ele falou assim, Ká, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá na TPM? Aí eu falei, que dá mais raiva, né? Perguntar isso. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, presta atenção, porque em alguns momentos, não é todo mês, tá? Não era cíclico, mas às vezes pulava um mês, vinha o outro, né? Vai saber se é de um lado do ovário ou não. Ele falou, você tá fazendo sempre pergunta complexa e logo depois você fala que desceu a menstruação ou que você tá com cólica. Eu tô achando que toda vez que você tem uma questão complexa, você tá na TPM. Aí eu comecei a prestar atenção e é absurdo isso. A questão, olha, gente, essa é uma das dicas muito interessantes para muita mulher que tem TPM. E aí, depois disso, Nath, quando vinha a questão complexa, ao invés de eu entrar nela para pensar, decidir, será que eu devo fazer outra faculdade? Será que eu falava assim, será que eu tô na TPM? Era esse tempo passar. E aí, quando eu olhava e tava, eu falava, que bom, não preciso resolver. É hormonal. Então, eu diria isso. Não tem como a gente resolver a questão hormonal. Sim. Só que a questão hormonal te deixa frágil e talvez você... Entre e mergulhe nessa onda. Eu falo que tem um radinho na cabeça quando a gente tá sobre a via do hormônio. O radinho toca e você fica ouvindo a música. E a hora que você sabe que aquilo é TPM, isso aqui deve ser da gravidez. Deixa eu ficar esperta ao invés de eu ficar dançando com a musiquinha. Sim. Mas vai sofrer os sintomas, mas talvez você saiba que a origem é hormonal e não fique achando que a sua vida tá toda errada. Será que era isso mesmo que eu queria pra minha vida? Não questiona. Geralmente que eu costumo falar, assim, uma coisa que eu trago, é que eu acho que a gente tem uma definição muito padronizada socialmente do certo e do errado. Certo. E, tipo, chorar não é bom. Sentir raiva não é bom. Sim. Em compensação, rir é bom. Não sei o que é bom. E aí, a gente tem esse bom e mal que vai permeando a nossa vida desde os nossos ensinamentos. E aí, geralmente, o que eu trago, isso vale pra todo mundo, independente. Mas é tipo assim, eu tô chorando muito. E qual é o problema de chorar? Sim. Chora. E separar emoções boas e emoções ruins, né? A gente vê isso muito até tipo na assim, parte não de se educação permitir. de filho, Não pode. Porque, sei lá, porque eu tô grávida e a gestação foi planejada, tenho que estar feliz. Exatamente. Não posso chorar, Não posso me porque sentir eu mal. não tenho esse direito. Tipo assim, Exato. eu que quis Eu que isso quis, daqui. Mas e daí, às vezes, você quer pular de paraquedas, Sim. deu um ruim, você ficou Tô com medo. tetraplégico e, você pode falar, mas foi você que quis, você foi lá pular. Me lembrou muito. Não, né? a questão Tem da outras gestação. questões, assim, que eu acho que são legais. Sim. O que você pensou, Cá? Não, me lembrou muito você falando do eu não posso me sentir assim. Durante a gestação, eu tinha muito sonho de ter o parto normal, natural. E o Miguel, ele ficou a gestação inteira encaixado. Cabeça com... Cefálico. Não, Não, o quadril sim. encaixado na minha pelve. Então, tá, sentado. E isso foi extremamente frustrante. A Nicole me Pélvico, acompanhou, foi pélvico. Ele ficou extremamente... Lembra o quanto eu fiquei frustrada. E cada consulta que eu ia, falava assim, não, calma, dá tempo. E aí você chegava e falava para os amigos, para a família, mas que besteira, né? O importante mas é vir com o importante é saúde. nascer bem. E a gente sabia que isso realmente era mais importante. Mas o quanto aquilo me deixou mal, angustiada, o quanto eu chorei. E aí eu não queria chorar na frente das pessoas, porque todo mundo achava aquilo uma besteira. Sim. Mas o quanto eu estava feliz e realizada de estar grávida, mas eu estava preocupada. Uma quebra de expectativa, né? Você criou aquilo, teve aquele plano na sua cabeça que você falou, eu quero ter esse parto o mais natural possível, eu quero parecido com o meu. E de repente você tá frustrada porque entra na questão do controle, que daí você não controla. Que rola, assim, que às vezes, não sei, Sim, tá? sim, com Mas aí certeza. a gente até levantou essa questão. Saúde. A gente tem uma pessoa em comum que a gente conhece que foi fazer xixi no carnaval e caiu um bebê na privada.
Só isso aconteceu. Tipo, ela foi no banheiro e ela teve um filho. Nasceu. Ok, não sabia, não sei o que, segunda gestação, tipo. E aí entrou numa mega de uma discussão em casa, do tipo assim, não, isso é impossível, porque, o bebê se mexe, nananana. E aí eu falei pra Nicole, aí a Nicole falou assim, eu fiquei 26 horas em trabalho de parto e tal, não sei o que, como assim, não sei o que. Eu falei, Ni, sabe o que eu acho? Tipo assim, você não sabe, talvez o fato de você não saber... Sim. seja grande parte do processo. Porque Exato. às vezes, tipo Mas assim, a pessoa tá com uma dor no braço, tá vivendo mó bem. Aí ela vai no médico e fala, é câncer. Aí ela morre em 2 meses. Mas ela tava há 6 anos com o bagulho, sem saber, e não morria, não é? E tanto que tem várias vezes que os caras falam assim, tipo, aconteceu já com um idoso. Sim. Ó, não vamos contar, porque não vai operar, não sei o que. Aí o idoso dura 10 anos, né? Sem Aí saber. com pulmão, câncer no pulmão. Aí você fala, pô, quanto que o psicológico não influencia? Mas total. E na gestação, tanto, em todas as fases, né? É, porque eu acho que é Desde tipo o assim, vocês planejamento, estudaram. de você e aí, querer. talvez assim, você engravidou sem querer, você tem, tipo, menos idade, você leu menos, você não sei o que, não sei o que. você Aí não o se médico importa vira e tanto fala também, assim, né? tá encaixado, vai ser cesárea. Você fala, ok. Ah, não tá chorando das chupetas. Você fala, tá. Agora, quando você leu e quando você sabe, você fala assim, não, tem que passar, E é porque muito difícil o você periquito separar. cura a doença Se vocês são grave. fono, né? Então, e aí essa questão é muito complicado pra gente, porque como fonoaudiólogas, tem Muita coisa, muita né? coisa que a gente estudou. O mamar, a e que te chupeta. exatamente, que tem uma cobrança muito maior, porque pra mim era assim, nossa, se eu der chupeta pro meu filho, eu vou rasgar meu diploma junto. Eu enfio a chupeta na boca dele, meu diploma eu vou estar rasgando do outro lado. E eu escutei muito, assim, as outras pessoas, até psicólogas, pessoas que eram da área da saúde, falando assim, olha, você vai ter que separar o seu lado mãe e o seu lado profissional, o seu lado fono, não vai dar. Só que na minha cabeça é muito difícil fazer isso, porque até hoje porque eu penso assim, poxa, mas eu quero o melhor para os meus pacientes, eu vou orientar o melhor, e aí para o meu filho eu não vou fazer, eu vou fazer o inverso do que eu estudei, o que eu sei que é melhor, né? Então, isso é muito difícil. Quando você tem o conhecimento, É pior. todos os A benefícios... área da por exemplo, saúde do para parto bebê normal, sofre, Não, né? é porque você se cobra, né? Aí Que nem você a fala, Camila sabia poxa. que era importante parto Exato. normal. E por isso a frustração. Porque talvez pra outra é. pessoa você fala assim, vai fazer cesárea. Você fala, ai, que Tranquilo. ótimo, eu posso Posso almoçar no marcar, shopping. posso marcar, vou Né? fazer minha unha, vou Porque dar uma eu vou me maquiar. Eu tá tive, maquiada. tive uma amiga que ela almoçou fora e foi ter a bebê. Porque era cesárea, Sim. então eles foram comer no shopping e aí nasceu depois a foi lá e filhinha, internou. sabe? Tipo, bonitinho, toda maquiadinha, toda certinha e tal. Conseguem imaginar se uma fono sofre o que uma psicóloga pensa quando tá educando? Isso é muito difícil. Deixa chorar, né? não deixa chorar. Nananana. Ai, que se eu falar e aí ele ficar com isso gerar um trauma. Nossa, E vocês cara. Isso é fazerem horrível. psicologia positiva, né? E nem todos os dias você vai conseguir Não. ser essa melhor mãe. Nossa. Né? Nem todos os E dias com você vai certeza estar você vai disposta errar, a... Mas não com intenção. Ah, deixa eu Não falar é. uma coisa que eu... lá no começo eu falava muito disso como psicóloga e mãe. E aí vocês podem me falar se vocês sentiram isso. Quando nasce um bebê, eu comecei a falar que nascem 2 nenéns. Nasce o nosso bebê e nasce a culpa. Aham. Cara, nasce mesmo junto. minuto. Vocês também sentiram Pode isso? pôr a hora junto. Não. É o mesmo horário. Não tô muito tempo com ele, tô muito tempo com isso aqui, não tô. Não precisa nem nascer, eu acho que na gestação Não, você já acho- sente isso. Você vai comer uma besteira que você tá morrendo de vontade, aí você pensa, puxa, será que eu podia estar comendo isso? Ai, será que eu já não tô comendo besteira demais? Ai, será que isso não vai afetar? Aí você começa a ver um monte de estudos que já falam que o que a mãe se alimenta na gestação já pode repercutir Nossa, né? em outras questões. E a periquita, Mas amiga? isso, a periquita foi o que eu falei. O periquito cura doença grave. Não, eu tô pensando na... Ah, é. Eu falei, você não pegou o gancho, eu falei sozinha aqui. Porque foi o seguinte, vou contextualizar as meninas. Essa semana, a Marcela subiu um corte à noite, eram umas 9 horas, eu acho. Quando eu acordei, De um psicólogo, eu nunca né? vi tanto comentário na minha vida. Ele é neuropsicólogo e ele trabalha com neurofeedback. E é um amigo nosso e tal, que veio no podcast, e ele falou o seguinte, que cada vez mais os estudos estão apontando a correlação existente entre a microbiota Sim. saudável e a saúde mental. Sim. E que, inclusive, existe algumas pesquisas que corroboram o fato de que quando o bebê nasce de cesariana, aumenta o índice de autismo. E aí, ok, né? Trouxe um dado. Porque fez um passa no canal levantamento. vaginal e aumenta E ele fala contato isso, com que bactéria. o contato com o canal vaginal é essencial, muito importante, tarará.
E aí a mulher pegou e falou assim... meu. É o periquito. Não, ela pegou e colocou entendi. assim no comentário. Porque aí começou todo mundo, meu, que absurdo. Nossa, que ridículo. 3 psicólogos que querem culpar as mães. Vocês querem culpar as mães. Porque a culpa agora é da mãe. Porque não sei o quê. E não há nada disso. A gente tá ok? citando, o cara tava estudando, Enfim, citando era um estudos. dado. Ok, né? Aí a mulher colocou assim... Até parece que periquita vai curar esse tipo de doença grave. Ela morreu de rir, a gente morreu. Eu não consegui, eu tive um ataque. E aí eu gravei os stories, falei assim, nossa, eu tô rindo tanto, não sei o que, coloquei o comentário. Ela veio e trocou uma ideia comigo no direct. Ela, mas não é, Nathalie? Mas levou numa boa, pelo menos, né? Não, gente boa. Até parece que periquita vai Mas curar sabe esse que eu tipo acho? de doença grave. É que a maternidade, ela já vem nesse lugar de culpa, né? Muito. Muito. Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, a Ká, que tinha o sonho de ter o parto normal. Aí virou uma cesárea, né? No meu caso, virou uma cesárea. O dela já antecipadamente já ia ser uma cesárea. Aí você começa a ver esses estudos, não é que tem... Nossa, você Aí você já assusta. começa a falar assim, nossa, Meu então Deus. agora... E Além se de você tudo- realmente tiver um filho que tenha, né, alguma condição, e você escuta uma coisa dessa, Você vai se mexe preocupar num quanto? lugar muito ruim. Então, assim, é difícil isso, porque tem um lado profissional, que são dados, e dados são dados, certo? Mas tem esse outro lado emocional que é muito importante na maternidade, Sim. né? Então, imagina quanto que uma mãe lendo aquilo, que teve uma cesárea, às vezes por opção ou não. Ela já tem Não, culpa de imagina base. uma Já mãe começa que teve uma assim, cesárea e nossa. tem um filho com Então, autismo. aí ela pensa assim, Total. fui eu. A culpa foi é minha, Só né? que, na verdade, foi o que eu coloquei em todos os comentários. Eu falei assim, gente, a cesárea, muitas vezes, ela não é uma escolha, ela é a única opção. E ela salva vidas. Ela é necessária em muitos momentos. Tipo É uma assim, e cesárea ela necessária. veio justamente, só que o que os estudos, minha percepção, posso estar Sim. errada. Eu acredito que o estudo científico, ele vem no sentido de aumentar a qualidade de vida. Então, por exemplo, ficou comprovado que isso é uma verdade. Puxa, Se como a ficou gente- comprovado, tá, gente? Calma. Podemos simular um imunizante que as crianças que nascem de cesárea a gente pode possa usar? ficar. Podemos Ou pegar a diminuir o número bactéria- de cesáreas que são agendadas, por Isso, exemplo, talvez que não não teriam necessárias né? também. Isso. Tem outras Mas eu questões. acho que é nesse intuito, Nesse assim. caminho, e mas não, é tipo assim, difícil, né? jamais você culpar a mãe. Porque, cara, tem muita. Não tá. Nada tá no nosso controle. Não, e Não ninguém- tá. e ninguém precisa Não culpá-la, tá. né? E Ela até se o negócio culpa. da amamentação, que eu acho que, tipo assim, é uma coisa Sim. que as mães ficam muito culpadas, porque todo mundo sabe a importância. Nem sempre tem mãe que não tem leite. Exato, e você vai fazer o quê? Não foi, Aí eu você vai falar, contei. "A culpa é minha"? Ô, amiga, eu tive 3 meses de leite. Secou, acabou. E Aí não eu é a pegava o primeira. negócio, ficava espremendo, porque falava que tinha que ir até 6 meses, juro. Eu tirava isso aqui, até E você 6 fala, meses. "Quanto mais eu estimular. Aí Ah, você se fiz machuca, tudo né? pra estimular. Tirava isso aqui e falava, ai, tô. Tipo, parecia um remédio pra minha filha, né? Aí quando deu 6 meses, falei, ah, chega, vai desespremer. Mas vai criando, né? Vai tendo muitas Tem a parte mudanças. positiva, né, da gente ter contato com essas informações, Sim, né? Porque. com certeza. Mas eu queria falar dessa questão dessa culpa mesmo, que é muito. Sabe uma frase que eu não gosto, que é quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Nossa, porque quando nasce o bebê, você tá totalmente despreparada. Não nasce uma mãe, nasce Nasceu uma pessoa que tá o desespero humano. desespero, né? Então, eu lembro que o Henry tinha dias de vida e a Ana chegava em casa assim, ia ficar com ele, e ele começava a chorar. Ela falava assim: isso aqui é choro do quê? Ele tá chorando do quê? E eu pensava assim: Eu não sei! eu pensava, o dele eu não sei, o meu é de desespero, com certeza. Eu tinha que saber? É esse. Nossa, eu já sou mãe, então eu deveria saber. Então o choro que ele tem, eu já tinha É que nem mãe de decifrar. gêmeos, você tem que saber um e outro, né? Exato, aí você fala Imagina, assim, eu gente. não sei, e agora, Ah, né? mas Eu você acha que não sou mãe, sabe? né? Você acha que mãe de gêmeos às vezes olha e No fala, "Cara, comecinho, quem no será que é comecinho. o Rodrigo?" Não, eu tenho duas. Ah, não, acho que mais pra frente, sim, mas no começo Mas no começo não errado. sabe. Não, eu conheço muito duas louco mães de isso, gêmeo né? que falaram que tinha que colocar Pulseirinha pra pulseirinha identificar. com cor. Se são gêmeos idênticos, às vezes pode ser realmente muito difícil. Não, todo Ó. bebê é Todo muito bebê é muito parecido. parecido. Ô, mães de gêmeos, escreve aqui. De gêmeos.
Escreve aqui embaixo você que é mãe de gêmeos. Como que Nossa, Pra faz? gente saber. Mãe de gêmeos. Mãe de Juro gêmeos, por Deus. parabéns. Eu tenho uma angústia de pensar nisso, que, cara, nossa, eu não consigo nem... Eu nunca quis, Nossa. porque tem muita gente que nem a questão da romantização, né? Tem uma romantização em gêmeos. Então a mulher descobre que são gêmeos, ai, que Ai, que lindo, coisa. nanana, tá. Eu nunca Coitada. tive isso. E a nossa avó é gêmea, né? Então tinha uma Nossa. chance de ter. Quando eu ia fazer ela Não, tem um lado bom, que será é tipo são assim, gêmeos? ninguém vai te já cobrar o fui, irmão, entendeu? É. Já vai tudo, Já tipo, fui quando eu dois. arranquei o dente do siso, foi os 4 de uma vez. Aí todo mundo falou assim, ai, que louca. Mas é um único pós-operatório. Ah, pra que eu arrancar um dente? Aí eu vou sofrer, aí eu vou eu cicatrizar, aí vou não sei o Mas quê. o- Só que o problema é que, meu, Ah, mas na hora faz que uma você- barriga, cara, eu tenho angústia de gente grávida. Vamos falar de corpo, Tipo então. assim, Vamos falar de corpo? nossa, assim, dos outros não. Mas de pensar em mim, tipo assim, ai, de você olhar, de você, nossa, e... Essas aí são as fantasias pré-gestação. Estamos falando de tudo aqui, né? Mas é muita mudança no É corpo, muita né? mudança no corpo. Eu acho que de tanto escutar a Ná falando isso, eu não era também uma mulher que olhava pra uma grávida e achava linda, sabe? Nossa, olha que luz. É, que todo Ai, mundo que fala isso, linda, o cabelo não sei fica o que, tá lindo. iluminada. O Eu não cabelo fica achava. lindo. Fica Nossa. assim, a unha fica forte. Mas Depois assim, cai, né? eu sempre achei mágico esse momento de você ter o poder de criar, de Nossa, gerar isso uma é outra maravilhoso. vida. Isso é uma coisa assim que desde que eu estudava na faculdade, eu achava a matéria É. mais legal, porque é só a mulher que tem esse poder, né? Então você vê que o homem ele nunca vai saber o que é você ter a capacidade de você gerar uma outra pessoa. E até hoje eu olho pro Henry assim, eu penso, gente, Não fui eu que acredito fiz. que fui eu que fiz. Eu montei, só que eu criei essa orelhinha aqui, esse nariz. Esse fui coraçãozinho eu. que bate, fui eu. Nossa. É uma coisa incrível que você vai vendo, né, nas imagens, vai fazendo ultrassom, e aí de uma sementinha, de repente, já tá enorme, e aí você fala, nossa, em uma semana muda completamente o bebê, né? É a coisa mais linda que isso existe na é vida. magnífico, né? Então você tem essa sensação e diminui a hora que você tá grávida, porque tem essa questão e você não se importa tanto. Não é que não se importa, tá? Se importa. Sim, É mas a lógico hora que bate o mudança faz. coraçãozinho, parece que você não lembra mais Tira nada, um né? pouco o outro peso, né? Você tem aquela relação de amor. É diferente. Uhum. É diferente. Pelo menos pra mim foi diferente. Mas é lógico que você começa a não se encontrar muito nas suas roupas, né? Então, assim. Não consegue nossa, ficar. Você quer ficar arrumadinha, É, começa a servir só esquece. aquela calça, E só assim, aquela blusa. Até uns Aí você seis, quer pôr até um uns 6 moletom meses, também, até uns porque 6 você- meses de gestação, a pessoa não sabe se você tá grávida ou se você engordou. Você fica Então aí você esquisita. põe aquela roupa que a barriga não tá durinha, aí fica aquela barriga mole, aí fica aquele quadro largo, aí fica aquela coisinha soltando pra fora da calça. É difícil demais. É muito difícil. Por assim. mais que seja, gente, você olha, não vou dizer que assim que eu não me achava bonita. Eu gostava do que eu via, mas eu pensava assim, o que os outros vão pensar? Eu vou trabalhar, e aí eu ponho o jaleco, meu jaleco já não fecha mais. E aí os pacientes ficavam assim, não falavam. E aí às vezes eu falava, eu tô grávida, né? Porque você ficava com medo. Não, porque assim, eu trabalho Pra com ajudar gente. o outro, Eu né? trabalho com idoso. E idoso não tem filtro, vocês sabem, né? Então às vezes tinha idoso que falava, olha o tamanho do quadril. E eu falava, Nossa. Eu tô grávida. né? Ah, é? Você tá gordão, eu falei, eu tô grávida, né? Mas é uma mudança muito louca, as roupas não te servem, você vai se adaptando. Ou é aquela E mulher também que... você pensa, vou comprar roupa nova, que eu nem vou usar. Exato, eu ia chegar nesse ponto agora, que o meu pensamento foi, eu não vou gastar com isso, Não. porque Daqui a aí pouco você vai vou- tentando se adaptar. Você compra uma peça ou outra, porque Não, você precisa se inevitável. ajustar, né? Mas, no modo geral, você vai tentando se adaptar. E aí você olha e você fala, caraca, tá apertado demais, tá legal. Mas tem um outro momento que é bom a gente falar. É aquele que a gente acha que vai ter um neném e vai sair magra, né? Sim. Que daí vai aquela calça É a jeans Barbie. anterior. Você lembra daquela Barbie que ela tinha tirado a barriga? Você lembra? Era muito da hora, viu? O nenenzinho. Eu nunca imaginei que eu fosse sair com uma barriga de E aí 6 você meses, só né? tirava a barriga, porque quando o neném nascia, ela saía Era uma chapada. capinha, né? E o neném. Tinha uma molinha assim. Gente, eu acho que é uma das maiores ilusões. É. Eu me olhava de pijama e parecia que eu estava não com a mesma barriga ainda. Mas tava assim, grávida, né? De Eu falava assim, 4, esqueceram um 5 bebê meses. aqui dentro, porque realmente fica muito grande. Esqueceram a ainda. placenta, Exato. né? E aí aquela foto bonitinha de Demora. maternidade, de você tirar na porta do quarto, eu nem tenho. Eu acho não que fiz. tem Você não tem? Não fiz. Mentira. Não fiz. Eu fiz dentro do quarto, de ladinho, escondidinho, assim, porque eu tava morrendo de vergonha. Eu tava me sentindo não, você muito tem. lá. Não, mas aquela foto que se não você aquela divulgar. clássica, né? Eu não É, fiz tipo isso, que- porque realmente eu me sentia muito mal. E eu falava assim, por que eu tô assim? E
as blogueiras que eu vejo não estão. Ah, sim. E por que vocês acham? Vamos Eu falar. acho que tem... Tipo, opinião. O que você acha? Porque, cara, é impressionante, né? Inclusive, tem uma que eu sempre mostro pra Nicole, que é uma esposa de uma pessoa famosa, que ela fez um parto na banheira. E aí o neném acabou de nascer e ela tá amamentando na foto. Cara, não tem zero de barriga. Como? Eu acho que tem questão Será genética, né? Tem. Porque assim, eu perdi rápido o meu peso. Eu acho que tem os dois lados. Tem quem demora pra perder e tem quem perde rápido mesmo por uma pura Mas eu acho questão que de você... genética, E o que eu ajuda acho. bastante também, eu acho que é a amamentação. A amamentação ajudou muito, É. né? Mas aí... Mas Porque não é pra você- todo mundo. Exatamente, porque não é aí, pra todo aí eu mundo. posso entrar nesse... eu A falo que Cá eu e a também Nicole, a gente sempre amamentou. foi os opostos. Porque eu não vou ter meu peso inicial, eu não vou ter meu corpo inicial e eu amamento. Aham. Né? Então, eu até mandei esses dias conversando com a minha consultora, eu falei assim, caramba, falta peso pra caramba, 5 quilos pra caramba pra eu perder. Como que funciona esse negócio aí de Seu bebê tá com emagrecer? quanto? O mesmo tempo dela, 6 meses. 6 meses. Uhum. Então, ela falou assim, Cá, isso realmente é de mulher pra Não, mulher. mas a Nicole, tipo, em 3 meses doente, mentira, na maternidade ela já tava... Não. tava com uma barriga. Não, ela nunca foi, cara. Não, nunca foi. olha, eu engordei bastante na gestação, mais do que eu previa. Eu engordei 17 quilos, então acho que daí também tem mulheres que controlam mais o peso, que engordam um pouquinho. Mas você se cuidou, não se cuidou? Não. Não? Eu me cuidei até os 3 primeiros meses, que é pra formação neural, e aí eu tinha um controle maior, tava ali mais receosa. Mas depois dos 3 meses, parece que foi assim, agora É pode. mesmo? Nossa, aí eu comi. E eu também tive várias questões na minha vida, assim, a gente se mudou muito nesse período, porque tava reformando o apartamento. Então, minhas coisas estavam tudo encaixotadas, a gente mudava de um lugar pro outro, ficava morando de favor, hora na casa da minha mãe, hora na casa dos meus sogros. Então, não tava um ambiente que eu conseguia, por exemplo, Fazer fazer uma as alimentação. marmitinhas e não sei o que. Era assim, o que dava, era muita comida, assim, pode falar, iFood? Muito iFood, enfim, sabe? iFood, tô sendo aqui as minhas. Ó, não vamos achar A ruim. gente deu risada, mas não é Inclusive, a gente tava brincadeira. pensando assim, que Não não é, é podia chegar ter bom uma leitinho, coisinha aqui, entendeu? né? Um comes e bebes. E aí, era isso, era o que dava. Eu comecei a trabalhar muito também, né? Eu vou sair de licença maternidade, então queria deixar as coisas mais organizadas, tava treinando uma outra pessoa, enfim, tava uma vida assim bem tumultuada.